Beleza. Deixa eu compartilhar a tela. Todo mundo aí já? Acho que eu não downloadei a última. Downloadei sim. Bom dia, gente. Hoje eu queria dar uma volta. Eu queria pegar umas coisas de RDF que eu não peguei na aula passada, né? Eu pulei algumas coisinhas e eu queria voltar lá. O pessoal lá da Noruega, eles fazem sempre esse repetition. E eles retornam lembram algumas coisas. Eu vou aproveitar isso para repassar tudo que eu falei na aula passada e parar em alguns tópicos que eu queria expandir, né? Então a gente veio, né, que o RDF e as triplas RDF são usadas para representar conhecimento no web semântica, na web semântica, né? Eles são é um padrão do W3C, né? E tem várias serializações que em RDF todo o conhecimento é representado por triplas. E uma tripla consiste de um sujeito, um predicado e um objeto. Isso é importante lembrar sempre essa estrutura daqui. Alguma coisa, uma relação e outra coisa do lado de cá. E aqui é um exemplo, estou dizendo que Germany é do tipo, que é a relação country, que é outra coisa, né? Aqui é um conceito, aqui é uma relação, uma propriedade, e aqui é outro conceito. E a gente pode ter os QNames, que são abreviaturas de URIs. Por exemplo, RDF é a abreviatura desse, o RI aqui, GIL é a abreviatura dessa. E a gente notou que tem algumas dessas abreviaturas que são, como é que eu vou dizer, são já muito usadas pela comunidade, então, de certa forma, elas são reservadas. Então, RDF é sempre essa URL aqui e por aí vai, né? Aqui está a expansão dessa tripla, né? Eu tenho o RDF, que é essa grande aqui, o GIL, que é essa grande aqui, e aqui eu tenho a expansão dessa tripla. Então, aqui o nome completo com Germany, o nome completo com Type e o nome completo com Country. Note que para o computador, isto aqui e isso aqui, as duas, são exatamente a mesma coisa. Isso aqui é feito, esse formato aqui é feito para nós humanos,
porque a gente tem mais dificuldade de entender essas strings muito grandes, né? Então isso é feito para consumo de humanos. O computador vê sempre como isso aqui, né? Ele expande e vê isso como essas triplas grandes aqui. E por que os nomes tão grandes? Porque nós queremos nomes que não... Nós não queremos conflito de nomes. Uma URL, uma URI deve sempre se referenciar a um conceito, certo? Eu posso ter duas URIs para o mesmo conceito, mas não devo ter uma URI para dois conceitos. Por isso que a gente precisa de nomes bem grandes, porque existem milhões e milhões e milhões de conceitos por aí. A gente falou que a gente usa as URIs, né? As URIs, toda a string que está nela faz diferença, né? Então a porta 80 aqui, se tiver na URI, faz diferença. O HTTP e o HTTPS faz diferença também. E o RI, o RDF 1.1, ele passou a usar as IRIs também, né? A diferença de uma URI para uma IRI é que IRIs usam caracteres internacionais, né? O TF8, enquanto que as URIs são compatíveis com as URLs, então por isso elas usam só ASCII 2, ok? Eu geralmente não uso IRIs por problemas de interoperabilidade, né? As URIs podem ser convertidas para URLs, não tem problema nenhum, mas é um passo a mais. Então eu prefiro usar as URIs mesmo. Duas URIs são iguais se somente se elas são equivalentes usando esse padrão, o Simple String Comparison, e isso está de acordo com a seção 5.1 do RFC 3987, que é quem criou o RDF 1.8. Mais normalizações não devem ser feitas quando comparando IRIs para equalidade. Então, isso aqui é como as IRIs são comparadas. As IRIs são problemáticas também nesse sentido, né? Lembrando que existem milhares de caracteres e alguns caracteres de algumas línguas são idênticos a alguns caracteres de outras línguas. E aí pode causar certos problemas, né? E o que a 3987 disse, que essa Simple String Comparison é o que você consegue comparando caractere por caractere, como no string equals. Então aqui ele simplesmente faz comparação de caractere com caractere, mesma coisa aqui que essa função aqui do JavaScript, né? Então, IRIs são case sensitive, ok? E está na definição, ok? Conjuntos de triplos RDF são representados como grafos direcionais, tem direção. A direção é sempre do sujeito para o objeto. Então aqui é uma relação entre Germany e country, certo? Esse aqui é o sujeito, esse aqui é o objeto. E a relação aqui é type. Então tem uma direção aqui do relacionamento, né? A mesma coisa de Berlim para cidade, Berlim para Germany. Isso aqui, por exemplo, é a representação da primeira tripla, né? Germany do tipo country. A segunda, né? Berlim é do tipo cidade. E a terceira, que é que Berlim está contida na Alemanha, né? Então isso aqui é a representação em um grafo das nossas três triplas RDF, ok? Representações gráficas não são sempre um fit perfeito, né?
Berlim está contida na Alemanha e containment é uma propriedade, né? Então, Berlim está contida na Alemanha. Então, Berlim contida na Alemanha e contained in é uma propriedade. E aí não ficou tão grafo desse jeito, né? Então, existem limitações quando você fala que RDF é um grafo. Tem algumas coisinhas que não ficam perfeitas. Mas é uma boa aproximação você pensar nisso como um grafo. É uma boa aproximação. Aqui é uma propriedade, você pode ter uma propriedade, ela própria é uma entidade e como tal ela pode ter outras propriedades aqui. Mas a gente fala de RDF como grafo, certo? Então aqui, apesar desses pequenos probleminhas aqui, eu sempre vou falar de RDF como um grafo. E grafo é uma boa representação para RDF. A gente falou de literais, é importante. Os objetos das triplas podem ser literais. E literal é uma repressão de dados, né? Então, os nós num grafo RDF pode ser tanto resources, que são os nossos nós até agora, né? Isso aqui é um resource, isso aqui é um resource, isso aqui é um resource. São resources e literais, né? E sujeitos e predicados não podem ser literais, não podem ser dados. E os literais, né? Eles também têm um tipo que é dado também pelo URI, né? E eles representam dados. Então, se eu digo que Berlim tem uma população de 3 milhões e 500 mil pessoas, né? Eu tenho essa string aqui representando o número e tem uma URI aqui representando o tipo. Lembrando que XXSD dois pontos é um prefixo que é expandido para uma URI completa aqui, né? Quando o tipo não é dado, né? Ele é string. Então essa aqui, Berlin name, Berlin, é a mesma coisa que Berlin name, Berlin é XSD string, né? E strings também pode ter uma language tag, né? Onde você tem aqui a string e uma arroba, uma linguagem, duas letras que representam um código de linguagem, um código internacional de linguagem. Isso aqui não foi criado pelo RDF, eu nem sei quem criou isso. Isso acho que não vem nem da computação, já vem de outro lugar. Mas existe esse código internacional onde você pode colocar as línguas dos países em duas letras. DE, N, PT. Você ainda pode usar o tracinho e colocar também especificações como PT-BR, para dizer que é o PT que é o português do Brasil. E geralmente a gente representa no grafo RDF esses nós como retângulos, certo? Então os redondinhos são os nossos resources, os nossos recursos, e retangular são os nossos literais, os nossos dados. Os literais são muito importantes porque é lá que está realmente a informação de dado, altura, população e por aí vai. A gente falou de blank nodes, que é um recurso que não tem URI. E se eu digo que existe uma cidade na Alemanha chamada Berlim, então existe uma cidade que eu não sei qual é, que tem o tipo cidade, ela está contida na Alemanha e ela tem o nome Berlim. E eu não tenho uma URI para ela, né? Então ela é um nó branco, blank node, que tem essa relação com cidades, tem essa relação com o tipo cidade, ela é uma cidade, ela está contida na Alemanha, e ela tem o nome Berlim. E ela não tem um RI. Por que ela não tem um RI? Por uma decisão de modelamento minha. Pode ser que eu não saiba o RI dela, nesse contexto aqui, nesse momento eu não sei o RI dela. Eu sei que a Alemanha tem uma cidade chamada Berlim,
que eu não sei a URI dela por alguma razão. Eu ainda vou procurar no GeoNames e tudo mais. Ou pode ser que na minha modelagem eu não ache importante que cidades tenham URI. Por alguma razão eu acho que cidades não têm URI. Ok? Alguma pergunta, gente? Nesse ponto aqui, eu acho interessante a gente parar um pouquinho e pensar nessa hipótese aqui. Eu estou falando de modelagem, né? Isso aqui é uma opção de modelagem. Eu podia colocar uma URI aqui? Posso. Eu posso simplesmente criar um URI e colocar. Essa decisão, se você vai usar ou não uma URI, tem a ver com o seu modelo. Possa ser que eu não quero que alguém referencie uma cidade no meu modelo e por isso eu não ponho o URI nela. Sem o URI, ninguém pode referenciar isso aqui no meu modelo. Ninguém pode dizer a cidade, o URI do modelo do Dilvan. Porque não tem, isso aqui não tem URI, ninguém pode fazer isso. Então pode ser uma decisão de projeto minha. Eu não quero que ninguém faça isso. Por exemplo, endereço. Endereço foi um exemplo que a gente colocou, né, com nome, com rua, número, estado, cidade. Então, a minha decisão de modelagem quer dizer, não, eu não quero que ninguém saia por aí referenciando endereços no meu modelo. E eu simplesmente decido, então, que eles vão ser blank nodes. Ok? Opa. Pergunta aqui. Quantas triplas estão representadas aqui? Podem colocar no... Se quiser falar, pode. Se quiser colocar aqui no chat, também pode. Quantas triplas eu tenho aqui? E aí, gente? Então não vai ter que colocar o número aí, hein? 4 triplas. 4. O resto da galera? Vamos lá, gente. Que os outros Tô são botando labels, aqui. né? E aí? Não, eu quero que todo mundo põe um número aí, vai. Deixa de ser. Vamos fazer uma coisa mais interativa hoje. 4. Não vale nota esse aqui. Maria Alice, Vinícius. Eu ia falar 2, eu tô bem perdida, então. Quantas triplas? Por exemplo, Norway, Has Capital, Blank Node é uma tripla, né? Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Por exemplo, Blank Node é um lugar, é outra tripla, certo? E por aí vai. Vamos, gente. O Vinícius, você não tá aí, não? Eu tô pensando aqui. Acho que Tá, é tá bom. Deixa eu 4 ver aí. quem tá mais aqui. É o Maria. Deixa eu ver aqui nos outros quem tá aqui. Não tô conseguindo enxergar. Deixa eu aumentar aqui. Agora eu vou ver. Pedro. Quantas tem aí, Pedro? Pode escrever São ou pode. 6. Quantos? Não, peraí. Eu também não tenho certeza absoluta, não. Eu acho que tem um número razoável, viu? 10. Ó, Alexandre. Pedro. William. Por que não, Pedro? Não perde nada por chutar. William. William, você tá aí? Deixa eu ver aqui quem mais. Dos outros aqui. Deixa eu.
Recording. Ué. Ah, tá aqui. 8. Bom, vou considerar que os outros estão assistindo algum filme aí e estão só com a janela aberta, hein? Ninguém mais? Bom, eu vou tentar aqui. Eu também não faz tempo que eu não vejo essa transparência. Eu realmente não lembro quantas tem aqui. Mas vamos tentar. Norway has capital blank node. Eu considero uma, né? Norway has capital outro blank node. Vou considerar duas. Um place 3, city 4, name Oslo 5, name Oslo 6. Aqui a place 7, city 8, Oslo 9, Oslo 10. Mas eu acho que Oslo e Oslo são a mesma coisa. Então eu vou Eu tirar acho que duas, sim. ficar 8. Hã? Acho que é a mesma coisa. Vamos ver. Não é label quando coloca vírgula assim? Ah, não, vírgula quer dizer que é name Oslo e name Oslo. Por isso que é vírgula. Ponto e vírgula quer dizer que o cara daqui, ó, tá, por exemplo, que a place e name Oslo são do mesmo nó, que é esse blank node aqui. Então, aqui é ponto Do e vírgula, nó. aqui é ponto e vírgula. E aí? São 8. Eu ia chutar 10, né? Mas são 8. Bom, vamos ver o porquê. A gente não tem tripla repetida em RDF. Isso não pode ter em RDF, não pode ter tripla repetida. Se isso aqui não fosse um blank node, se isso aqui fosse um nó com nome, então isso contaria como um nó só. Certo? Porque essa tripla estaria se referindo à mesma tripla da de baixo. Mas, como isso aqui não tem nome, é um blank node, então esse blank node aqui é diferente desse. Se eu tiver 1000 blank nodes aqui, 1000 como é que chama? Colchetes aqui, são 1000 nós diferentes. Então vamos ver aqui. Eu tenho 2 blank nodes, são diferentes, aqui é o 1 e aqui é o 2, porque eu tenho esse colchete aqui, fecha colchete, é um blank node, abre colchete, fecha colchete, é outro blank node, né? Então, essa tripla aqui, eu tenho Norway has capital 1, é uma tripla. Aí eu tenho que 1 has a place, 1 é um lugar, que é isso aqui. 1 é um city, que é isso aqui. Aí eu tenho aqui que 1 é um name Oslo, beleza. Aí eu afirmo aqui que 1 é um name Oslo de novo. Não tem tripla repetida em RDF. Então, um name Oslo e um name Oslo são a mesma tripla. Essa tripla e essa são a mesma, né? Então, aqui é uma tripla só. E a mesma coisa aqui. Norway tem capital nó 2. 2 é um lugar, 2 é uma cidade, 2 tem o nome Oslo. Então, dá 4, 4, 8. Isso aqui é bem importante, gente, que o fato de não haver triplas repetidas em RDF, né? Então, se você afirmar... Lembre-se que cada tripla é uma afirmação. Se eu afirmar que o Brasil está na América do Sul, é uma afirmação. Se eu afirmar de novo, o Brasil está na América do Sul, mudou alguma coisa? Não mudou nada, ele continua na América do Sul. Se eu afirmar 3 vezes o Brasil está na América do Sul, bom, continua na América do Sul. Ok? Aqui eu estou dizendo que Norway tem uma capital que é um lugar que eu não sei. Que é um lugar, uma cidade que tem o nome Oslo. Aqui eu estou afirmando que Norway tem uma capital que eu também não sei. Eu estou dizendo que ela pode ter 2 capitais. Tem países com 2 capitais. Né? A África do Sul, acho que tem 2 capitais. Tem uns outros países que tem. São poucos, mas tem. Né? Nesses países, geralmente, o governo, por exemplo, o poder executivo fica numa cidade e o poder legislativo fica em outra cidade. Então eu posso ter, elas são cidades, elas são lugares, ela tem o nome de Oslo.
Mas eu não sei, nessa altura do campeonato, eu tenho esse nó e tenho esse nó aqui. Pode ser, vai ver, existem 2 cidades com o nome Oslo, e as 2 cidades com o nome Oslo são capital da Noruega. É pouco provável, mas o que o modelo conhece é o que eu afirmei. Note que para o computador isso aqui são strings, certo? O computador não conhece a Noruega, ok? E aí então eu estou dizendo simplesmente que tem uma cidade aqui, que é um lugar, que é uma cidade, que é Oslo, que é um lugar, cidade de Oslo, e neste momento são 2 coisas diferentes, né? Eu posso ter talvez aqui que aqui chama, tem o nome Oslo e o subnome Oslo 1, e aqui subnome Oslo 2. O computador não sabe, ele não sabe como é que cidade é feita, nem nada disso. No futuro, a gente vai poder fazer reasoning sobre isso aqui. E no reasoning, eu posso decidir que toda coisa que é um lugar e tem nome Oslo é uma cidade. E essas 2 cidades aqui são a mesma cidade. Eu posso deduzir isso. Mas no momento, não é isso que eu estou afirmando. No momento, eu estou afirmando que eu tenho Oslo tem uma capital que é alguma coisa que eu não sei o que é, que eu não sei a URI, que é um lugar, uma cidade e tem o nome Oslo. E aqui é a mesma coisa, cidade, um lugar e tem o nome Oslo, ok? Então são 8. Na verdade, quando eu olhei a primeira vez aqui, eu achei que eram 10. Quando o Alexandre colocou 10 aqui, eu disse, não, esse cara acertou. Depois, quando o Felipe colocou 8, aí eu dei uma outra olhadinha assim. Aí, realmente, o Oslo é a mesma tripla. Bom, aqui tem 2 coisas para a gente aprender. Primeiro, que é uma tripla, né? O porquê que aqui são dois blank nodes, né? Quando eu abrir colchete, fechar colchete é um blank node, abrir colchete, fechar colchete é outro blank node. E aqui eu simplesmente mudei como é que se diz? A maneira de eu representar essas triplas. Se eu tivesse representado desse jeito aqui, mesmo com o name Oslo aqui embaixo, 2 name Oslo teria sido mais fácil até de ver, né? Do que essa representação aqui. E a segunda coisa é o seguinte, gente. Isso vai acontecer várias e várias vezes durante o curso. A gente, às vezes, porque a gente conhece as coisas, a gente coloca conhecimentos que não estão explícitos aqui. Porque a gente sabe que Noruega é um país, que ela tem uma capital, que a capital chama Oslo, que só tem uma cidade chamada Oslo, a gente começa a colocar essas coisas no modelo. Se eu fizesse aqui, que seria, se fosse 2 pontos, Bacuri, 2 pontos, probiótico, Borogodó, para o computador seria exatamente a mesma coisa. Para o computador isso aqui é um string, isso aqui é outro string, né? Então, para o computador, essas URIs são strings. Então, você não está falando, você não está dizendo a ele o que é uma capital, o que é um lugar, o que é uma cidade. Você não está dizendo, pelo menos aqui, neste momento, você não está dizendo isso. Então, você está falando uma relação aqui entre strings. Ok? Então, gente, a gente tende a colocar mais informação extraído do nome das strings, né? No caso eu pensei em 4 porque o de baixo estava repetindo, né? Mas na verdade ele está falando de outra coisa, né? Dentro dele é outra coisa. Porque aqui dentro dele é outra coisa. Mas você vê que aqui em Oslo foi repetição, né? E por isso que ele colocou só um aqui. Né? Mas isso é uma tendência muito que a gente tem muito de fazer, especialmente quando chegar na parte de lógica, que a gente começar a fazer como é que se diz? A fazer deduções lógicas. Isso é pior ainda. As pessoas veem o nome Yangtze River, põe o rio Yangtze. Aí você já começa a pensar, um rio corre para outro rio e tudo mais. E talvez essa informação em particular não esteja lá ainda. Aí vocês vão perguntar, mas professor, você não disse que o computador sabia? E sabe. Eu posso colocar mais informações aqui que dizem o que é uma capital, como eu defino uma capital e tudo mais. Mas note que todas essas relações, no final da memória do computador, vão ser relações entre strings. E
Quando você colocar, associar essas strings a coisas do mundo real, isso funciona. Bom, se a modelagem tiver sido bem feita, isso vai funcionar. Ou seja, o computador sabe relacionar Borogodó com Picuinha. Aí quando você diz que Borogodó é Noruega e Picuinha é Oslo, você vai ver que tudo que a gente deduz como humano sobre essas duas coisas funciona no computador. Ou seja, o computador vai ter todo o mecanismo para associar essas strings. O que fica faltando é só você pegar essa string e comunicar com alguma coisa que seja do mundo real, que nós também entendemos. E aí, se a modelagem tiver sido bem feita, isso vai funcionar. Inclusive, em algumas ontologias, isso é bem separado. Eles não colocam Norway aqui. Eles colocam um número. F1523. Que é isso que o computador vê. E aí, no label, eles colocam uma outra propriedade chamada label, eles colocam Norway. E isso facilita bastante a nomeação das coisas. Né? Professor, mas dificulta para nós humanos. Dificulta, mas várias ferramentas como o Proteger, por exemplo, permitem que você mostre isso aqui com a URI ou com o label. Aí quando você muda para o label, as coisas ficam claras. Quando você muda para o URI, é interessante que você veja a visão do computador. Eu tenho uma string que tem uma relação com outra string. Quando eu mapeio isso aqui para o mundo real com labels, aí beleza. Opa, o computador está certo. Realmente, essa coisa que eu nomeei como Noruega tem essa relação com essa outra coisa que eu nomeei como Oslo. Se você passar isso para o chinês, ele vai dizer essa coisa que eu nomeei como Wu Xin Xin Fan Fon tem realmente relação com essas coisas que eu falei, que era nha nha nha, vrim vum. O meu chinês é muito pior que o meu francês. Certo, gente? Beleza? Isso é importante para a gente tirar do caminho. Só mais uma coisa interessante. Um dos motivos de se colocar número aqui em vez de label é que em vários campos de conhecimento existe um problema com nomes. Por exemplo, em biologia, eles brigam muito sobre nome. Não, o nome de dinossauro é o Archaeopteryx primogênitus. Aí o outro dia, aí daqui a uns 2 anos, não, se descobriu que na verdade ele não é, ele é o Orctoxix neogênico. E isso vai mudando e tem muita briga. Então, se você coloca um número e um label, você faz a sua vida como ontologista muito mais fácil. Porque você diz para o cara, olha, briguem e me diz aqui o nome. Você vai lá e muda o label. Daqui a um mês, não é mais esse. Você muda o label de novo, certo? E para o computador, o problema de você ficar mudando a URI é que se você publica uma ontologia, essa URI começa a ser usada por terceiros. Né? Então ele começa a anotar, por exemplo, dados dizendo que esse dado aqui é Noruega. Se você começa a mudar a URI, não tem jeito daquela pessoa que anotou saber da sua mudança. E aí o que acontece é que você coloca uma URI nova e aquela URI antiga fica ou sem uso, você perdeu aquela informação, ou você vai ter que inventar um esquema para mapear aquela URI com CMS para essa nova URI, o que é complicado. Então, a melhor prática é você mudar as URIs o mínimo possível. Por isso que em certos campos vale muito a pena você colocar um número aqui, ou alguma coisa que não tenha, não precisa ser exatamente um número, mas um código qualquer, que isso vai evitar mudanças de URI por problemas puramente de mudança de nome no domínio. Beleza? Bom, mas vamos continuar? Aqui eu entraria no Jena, só que antes de entrar no Jena, eu quero falar sobre... Não. Eu quero falar sobre algumas coisas que eles não falam ali, mas são interessantes da gente falar. RDF.
Vamos lá. Eu acho que esse aqui eu já passei para vocês, mas deixa eu só dar uma passadinha aqui. É aquele tutorial de web semântico, RDF, eu já passei isso. A gente já falou disso, né? Eu comentei na aula, né? Basicamente eu mostrei as triplas aqui. Aqui uma serialização. Esse tutorial é um pouquinho mais antigo, então ele passa um tempo maior falando, mostrando, por exemplo, a serialização XML, que era mais RDF XML, que era mais comum, né? Mas hoje tem várias serializações, a gente geralmente só fala um pouquinho da Turtle, que é o que a gente usa, é mais simples, né? Então aqui, Blank Nodes. Aqui tem um exemplo em Python de biblioteca trabalhando com RDF. Eu não vou falar disso não. A gente vai ver a Jena. Só que antes de ver a Jena, vamos, meu filho. Eu quero falar um pouquinho aqui de alguns tipos de RDF que ele não fala. Não, bom. Bom, antes de RDFS, eu quero... Não. Aqui, literais. A gente falou de literal, né? Eles têm tipos de dados, eles podem ser float, inteiro, booleano, e são definidos nos esquemas XML, né? Aliás, eles são definidos, mas você pode criar os seus próprios tipos também. A gente vai ver depois. E aqui estão exemplos de data types. Então, por exemplo, aqui é em XML, eu não vou nem falar disso. Aqui embaixo é a mesma coisa aqui embaixo, só que em Turtle. E aqui eu estou dizendo que o SBN tem um número de páginas, aqui é inteiro, aqui é um ano, então 2000 é um ano, isso aqui é um float. Aqui é um string com língua, inglês e francês. Isso aqui é um XML literal. Você pode colocar um pedaço de XML dentro de um literal se você quiser. Ele se transforma num literal XML. Então aqui, por exemplo, tem um apply, Laplacian, CF, apply, math, blá blá blá. Aqui ele deve estar colocando uma fórmula matemática, né? A gente falou de vocabulários, né? Do WCOS, o FOF, o Good Relation. O Good Relation são termos de e-commerce, né? O Creative Commons, que tem classe sobre copyright, licenças. E o esquema.org, que é importante porque é o padrão que o Google e outros buscadores usam para descrever coisas do mundo. Então tem eventos, organizações, lugares, reviews, coisas que você acharia numa webpage que são interessantes que você saiba o que é. Ok? E finalmente, a gente vai voltar a falar de RDFS, mas antes disso, eu quero falar sobre coleções. Bom, coleções, né? São maneiras de você colocar várias coisas em RDF, né? Listas e por aí vai, né? Então você tem exemplos, né? De coleções, de containers e por aí vai. No RDFS ele junta também algumas propriedades interessantes, como comentário, se also, valor e por aí vai. Por exemplo,
a gente pode ter a seguinte afirmação, né? Que book inventory, inventário de livros, é uma coisa que consiste de ISBN 1, ISBN 2, ISBN 3 e por aí vai, né? O que dá para fazer simplesmente você colocando, né, repetindo o type aqui, né? Ou você repetindo a relação de book, inventário com esses livros aqui. Então eu posso ter uma relação que é contém. Então book inventário contém ISBN 1, o ISBN 2 e por aí vai. Só que triplas não tem ordem, né? Então se eu digo que esse livro aqui está o primeiro de uma relação de contém e esse aqui está segundo numa relação de contém, isso não quer dizer nada. Não existe uma ordem para uma relação. Eu só estou dizendo que o inventário de livros tem uma relação de conteúdo com esse primeiro livro, uma relação de conteúdo com o segundo livro. Então não existe ordem aqui. E não dá para fazer isso com blank notes também. Então, foi introduzido pelo RDFS o conceito de coleções. E a coleção aqui, né, é uma estrutura de lista. Então eu tenho, por exemplo, inventário qualquer de livros, consiste de essa lista aqui. E essa lista é o quê? É um blank node que tem uma relação de first com esse livro aqui. Esse blank node é do tipo RDF list, certo? E ele tem uma relação de resto, com esse outro blank node. Esse blank node tem uma relação de primeiro com esse outro livro, de tipo list, e de rest com esse outro blank node. E aqui eu tenho uma relação de primeiro com esse livro e uma relação de resto com esse nó aqui, que chama RDF new. E ele é do tipo RDF list também. Esse blank node é do tipo RDF list. Se vocês lembram, isso aqui é uma definição de lista em qualquer linguagem, né? Eu tenho... Se vocês já trabalharam com Lisp, isso seria o char, isso aqui o CDR. Dificilmente vocês... Talvez o pessoal assim mais maduro tenha usado o Lisp com char CDR, né? Mas o pessoal mais menos maduro não viu, mas é a mesma coisa que você tem de uma lista definida em C ou C++. Eu tenho aqui um ponteiro que aponta para o elemento que eu estou colocando aqui e um outro ponteiro que aponta para o resto da lista. Ponteiro que aponta para o elemento que está representado aqui e para o resto da lista. Primeiro elemento, o resto da lista. Até que esse ponteiro aqui é null e termina a lista. Então isso aqui é a mesma construção que você encontra em C e C++ para definir listas. E aqui eu tenho uma relação de ordem. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Certo? E outra coisa, por que isso aqui é um blank node? Esse blank node só está me ajudando a definir uma lista. Então eu não quero que ninguém tenha a URI dele. Qual o sentido de eu ter a URI do segundo elemento de uma lista? Né? Eu quero ter a URI da lista, inventário, né? Tem uma lista, mas eu quero saber como chegar na lista, mas eu não quero que as pessoas tenham esses ponteiros de dentro da lista. Então, uma boa decisão de eu colocar isso aqui como blank node. Senão você vai começar a ter gente com ponteiro para isso aqui, e se isso aqui muda, em vez de o conceito aqui ser o segundo de uma lista, passa a ser o nó que tem a URI XYZ. E eu não quero isso. Por isso aqui é blank node. Ok? Todo mundo entendeu, gente? Beleza, então aqui eu tenho uma lista, né? E em XML vai ser isso aqui, né? Só que em Turtle é simplesmente abre parêntese, aí primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento. Certo? Então aqui vai ter uma lista, aqui é uma lista, não é o nó puro não, consiste de uma lista, e a lista vai ter essa relação aqui. Só que aqui no Turtle é muito mais
conciso eu falar isso, né? E aqui no list é menos conciso. Eu posso usar para definir a minha lista, eu posso usar tanto isso aqui, RDF First, RDF Rest e RDF Type, como usar esses dois construtores, tanto esse, coleção, quanto esse aqui de parêntese. Para o RDF é a mesma coisa, ele vai gerar, nas triplas, ele vai gerar a mesma, como é que se diz, a mesma estrutura. Então, ou seja, tanto você usar isso aqui, você vai ter essa estrutura aqui. Porque isto daqui não é uma tripla. Isso que está no meio aqui não é uma tripla. Então, esse nó aqui, isso aqui não é uma tripla, porque não posso ter uma coisa que está se referindo a uma, duas, três, quatro coisas e isso ainda ser uma tripla, né? Então, como isso aqui, na verdade, esse negocinho rosa é a representação disso que está aqui, ok? Que isso aqui são triplas, isso aqui eu posso colocar numa triple store, isso aqui eu posso colocar num banco de dados voltado a grafos. Só que em vez de colocar aquilo tudo lá, eu coloco desse jeito aqui, né? Digo que isso aqui é uma coleção. Aí fica muito mais fácil da gente ver o que está acontecendo, certo? Mas eu vou ter uma relação com essa coleção aqui e aqui dentro vai ter uma série de triplas. Isso aqui fica mais fácil de você ver. Sequências. Você pode usar o RDF também no esquema. Ele criou a classe sequência, né? E aí ele tem uma semântica de um container sequencial. Então eu vou ter aqui que inventory consiste de um blank node. Esse blank node vai ter essa relação RDF1 com esse cara, RDF2 com esse cara, RDF3 com esse cara, e esse blank node é do tipo sequência. Note que esse blank node aqui, ó, é do tipo lista. E esse blank node cá é do tipo sequência. Aqui tem um problema sério. Qual que seria? Aqui você vai ter um limite, né? Você não pode continuar isso ad infinito, né? Porque isso aqui é um label em RDF. Underscore 1 é um label em RDF, underscore 2 é um label em RDF. E vai ter uma hora que isso para, né? 1000, vão ter 2000 labels diferentes. Então tem uma hora que isso aqui para. Esse aqui está em XML e aqui está em Turtle. Então inventário consiste de RDF type, isso aqui, RDF underscore 1 isso e por aí vai, né? Então isso aqui, ó, é finito. E, bom, aqui é a mesma coisa, né? Aqui é em XML, aqui é em Turtle. E aqui é a mesma coisa, só que usando a RDFSec de uma maneira mais simplificada, né? Bom, por razões óbvias, isso aqui não é muito usado em RDF. Listas são usadas sim, bastante, mas isso aqui não é muito usado em RDF por causa dessa limitação aqui. Isso aqui é um label, isso aqui é uma URI e ela tem que ser discriminada. E aí fica difícil você fazer... Não é que você não possa usar, se você usar ele funciona, mas fica difícil você dizer que eu quero primeiro, eu quero segundo, eu quero terceiro, né? Você vai ter que fazer um cálculo dentro da URL e é muito mais complicado fazer isso. Então isso aqui não é muito usado. Bag são os containers. O bag, você tem uma bolsa, não tem nenhuma semântica particular aqui, ou seja, não existe ordem, né? E out aqui, você tem que apenas um dos constituintes é válido, os outros não são. Eu nem lembro para que isso aqui serve, né? O problema é que esses containers quando eles foram definidos,
o pessoal não fez uma definição completa para ele, né? Então eles são definidos de maneira incompleta, então é melhor você não usá-los. Então, na definição original de RDF, eles ficaram incompletos e eles foram deprecated, ou seja, não use mais isso aqui em nada novo, né? Aqui você pode usar predicados repetidos para bags, ou seja, eu tenho uma relação, eu repito a relação, sei lá, o saco contém A, contém B, contém C, contém D, dá no mesmo efeito, porque quando você tem uma relação, você não tem ordem nessa relação. E aqui, para sequências aqui, você é melhor usar listas, né? Para usar sequência. Eu falo disso apenas para caso vocês saberem que em RDF existem coleções e para você saber que existem coleções que foram deprecated, não são mais usadas. Beleza? Bom, 11:07. Alguma dúvida, gente? Eu falo que existe e vocês, quando usarem, é que vão realmente entender o que está acontecendo. Aqui até que é pouca coisa. Essas coisas de bag, de lista, a gente não usa muito. Lista a gente usa, mas bag, essas coisas a gente não vai usar. E essas partes de aprender, né, que uma tripla não pode ser repetida, isso é uma parte importante também, quando a gente estiver trabalhando com reasonings e tudo mais. E, de novo, o motivo que uma tripla não pode ser repetida é por quê? Por que eu não posso ter Salvador está na Bahia 10 vezes? Por que o pessoal que criou o RDF decidiu fazer desse jeito? Não vai ser a mesma tripla, né? Hã? Não vai ser a mesma tripla. A mesma pode pôr 10 vezes, mas... Salvador está na Bahia, Salvador está na Bahia, Salvador está na Bahia. Se eu for ver depois no banco da RDF, só tem uma tripla lá. Por que se você colocar... Se você colocar como uma... Se você colocar como uma só, mas como foi feito lá com Blank Nodes, não é a mesma tripla, não é essa a ideia? Se eu colocar um Blank Node na frente, serão triplas totalmente diferentes. Eu estou dizendo que se eu colocar naquela sintaxe que eu coloquei lá, abre colchete, fecha colchete, é um Blank Node, um nó diferente. Então, cada vez que eu enunciar, vai ser uma tripla diferente. Com Blank Node. Isso, agora... Sintaxe. Por que você enunciaria a mesma tripla várias vezes? Por exemplo, se eu disser que Salvador está na Bahia 3 vezes, é uma tripla só. Sim, é uma tripla só, mas por que você faria isso? Não sei. Para eu, sei lá, ter certeza, né? Você deu Ctrl D 3 vezes? Eu fiz e, por exemplo, a gente vai ver o Gena agora, e no Gena eu posso escrever triplas, né? Então eu vou ter uma tripla stolzinha, e aí posso escrever eu posso pegar a mesma tripla e repetir a escrita dela 10 vezes se eu quiser. Mas isso só não vai aumentar o processamento da coisa? Não tem sentido. Tem algum sentido? A pergunta não é essa. A pergunta é, por que no RDF eu não posso fazer isso? Eu poderia, do ponto de vista computacional, de implementar uma tripla store RDF, eu poderia fazer isso. O cara escreveu a mesma tripla 10 vezes, eu escrevo ela no banco de dados 10 vezes. Se eu deletar 3 vezes, vai sobrar algumas triplas lá. Por exemplo, se eu disser Salvador está na Bahia, Salvador está na Bahia, Salvador está na Bahia, depois eu deleto Salvador está na Bahia e pergunto Salvador está na Bahia, é verdadeiro ou falso? Depende da URI que você está usando, não é? Por exemplo, você não vai fazer uma URI única? Se eu uso a mesma URI, certo? Então, se eu digo, sei lá, Salvador, deixa eu botar aqui, digamos, ref, Salvador, aí tem uma outra ref, tá, e ref, Bahia, certo?
senhor não está apresentando para a gente Eu sei, isso. O senhor desculpa tá... aí, deixa eu só tá. escrever aqui, Ctrl C. Se eu escrever isso, certo? A gente vai ver aqui na biblioteca, eu posso fazer um statement, né, dizendo isso aqui. Depois eu escrever isso aqui, escrever isso, e depois eu deletar. Certo? Aí eu pergunto, eu faço uma query. Onde é que está Salvador? Né? Por exemplo, eu posso fazer o seguinte, uma query assim, ó. Ctrl V. E aqui eu vou colocar... Vocês vão ver que... Só um minutinho. Isso aqui é como eu faço uma query em Sparkle. Então eu estou dizendo que Salvador está... E essa interrogação aqui quer dizer que isso aqui é uma variável. E eu vou preencher essa variável aqui com o que tiver lá no site. Concorda? Então, se eu fizer isso aqui, o que é que vai vir nessa variável? Bahia. Você acha que é Bahia, né? Não vai vir nada. Por quê? Essa afirmação, essa primeira afirmação, essa segunda afirmação e essa terceira afirmação, vou colocar aqui na... É isso que eu estou falando aqui, né? Uhum. Então, essa afirmação, se eu faço essa afirmação de novo, é a mesma tripla, então não aumenta o número de triplas. Se eu faço essa afirmação, de novo é a mesma tripla, eu não aumento o número de triplas. Quando eu faço um delete, eu retiro essa afirmação. Estou dizendo que essa tripla aqui não é mais válida, eu retiro da minha base de dados. E aí eu faço essa pergunta aqui. Bom, como não tem nada na minha base de dados, não sei o que eu escrevi aqui, então, Salvador, isso aqui vai vir blank. Vai vir... Não, isso aqui vai dar false. Essa variável vai vir null, ela não vai ser binded, ela não vai ter conteúdo dentro dela, e essa afirmação vai voltar falso. Porque não tem nenhuma tripla que envolva Salvador, está e alguma coisa. Entendi. Então ele não vai ler isso sempre, na verdade. Eu estava imaginando que quando você tem o RDF descrito, uma vez que eu descrevi lá, mesmo que apague a linha, ele não está lendo sempre isso aí. Isso aí está em memória, vamos dizer, então. Você tirou ali e tirou essa referência do banco. Então, o banco de dados de triplas, eu coloquei essa tripla, depois essa tripla é a mesma que a outra, não adiantou nada, essa aqui é a mesma que a outra, não adiantou nada. Essa tripla só existe uma vez. Aqui eu deletei a tripla. Um banco de dados é um banco de dados. Eu posso deletar, eu posso criar, eu posso modificar. Não, sim. Mas eu pensei que fosse quando você escrevesse várias vezes, ele aceitava a primeira e ignorava as demais. Se eu apagar o que está escrito, não teria essa perda da tripla, entendeu? Eu imaginei assim. Porque como você só tem uma tripla, se você apagar ela, apagou, você não tem mais tripla. Não, E se eu perguntar por ela, ele vai me dizer falso, essa tripla não existe. Ok? Mas a pergunta que eu tinha feito é o porquê que eles foi escolhido esse tipo de comportamento? Qual a razão lógica para isso? O que é que eu falei com a tripla é? É uma referência única, não é? É uma afirmação. Uma assertion. Eu estou afirmando que Salvador está na Bahia. Sim. Então não preciso repetir ela. Salvador está na Bahia? Bom, essa informação eu já tenho. É essa mesma informação aqui. Isso aqui não é uma assertion diferente da de cima. Essa afirmação e essa afirmação são a mesma. Então não tem sentido eu criar uma tripla nova. Porque cada tripla é uma afirmação. Essa afirmação já existe. Essa afirmação aqui também já existe. Então eu não vou criar de novo no meu banco de dados. Quando eu deleto essa afirmação, acabou, eu não conheço mais esse conhecimento aqui. Não é porque eu afirmei 3 vezes que que Salvador estava na Bahia, aí eu decido que ele não está mais na Bahia, acabou. Então essa informação aqui não existe mais no banco de dados. É por isso que você não tem tripla repetida. Porque como cada tripla é uma afirmação, você não pode ter repetição. Porque se eu afirmo para você que sapo é um anfíbio,
sapo é um anfíbio, sapo é um anfíbio, ele não é um anfíbio 3 vezes. Ele é um anfíbio e pronto. Se eu aí digo para você, não, a ciência descobriu que sapo não é anfíbio, é mamífero. Pronto, não adianta eu ter afirmado 3 vezes que ele era anfíbio, eu não preciso afirmar 3 vezes que ele é mamífero. Certo? Basta afirmar uma vez só. Essa é a parte lógica que explica. Beleza? Não, o que o senhor explicou está bem claro. O que eu tô na minha cabeça é o seguinte: eu vou ler as minhas definições uma única vez, é isso? Eu leio elas uma única vez. Você pode. Jogo tudo no banco. Não é uma coisa online, interativa, isso. Não entendi bem a sua colocação. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: eu tenho um banco de dados, e nesse banco de dados eu escrevi essa tripla 3 vezes. É que eu estou entendendo como texto, que eu vou ler esse texto. Se tiver escrito 3 vezes lá, na verdade, e eu estou apagando só como linha, ainda vão restar 2, mas não é isso. Eu entendi o que o senhor quis falar. Quando eu jogo isso para o banco, vai estar uma vez só. Se eu deletei, acabou. Não tem mais referência a ela. Certo? É como se fosse um ponteiro de memória. Acabou, acabou, sumiu. Isso aqui é um banco de dados, como você tem um banco de dados MySQL, por exemplo. Né? Entendi. Então eu estou colocando essa tripla lá e estou repetindo a tripla e ele não vai repetir a tripla no banco de dados. Uma tripla só está no banco de dados uma vez. Ok? Eu estou chamando a atenção para isso, que às vezes, quando o pessoal entra, eles ficam, às vezes, acontecem algumas coisas no Query SQL e eles ficam sem saber por quê. É porque tem essa ideia de que uma tripla ela não pode estar repetida no banco de dados. Ok? Bom, vamos agora... Bom, tá um pouquinho... Bom, eu vou entrar aqui em Jena. Não vai dar tempo de ver tudo, mas a gente vê alguma coisa aqui. Cadê? Tem um exercício que eu vou passar de RDF para vocês. E deve estar lá hoje. E vocês entregam daqui a uma semana. Beleza? Se não tiver hoje, no dia que tiver, do dia que tiver em diante, vocês têm uma semana. Mas eu acho que vai estar hoje lá mesmo. Bom dia, gente. Hoje a gente vai ver o Jena. Né? A gente já viu o RDF na aula passada. E o Jena é um framework open source para você construir aplicações da web semântica. O Jena era da HP, mas a HP, alguns anos atrás, eles já era open source, mas eles fecharam a parte da HP que trabalhava com tecnologia da web semântica e passaram o Jena para a Fundação Apache. Né? E ele está até hoje na Fundação Apache. E ele veio, como eu disse, ele foi do trabalho do laboratório da HP sobre programação na web semântica. Né? A HP tinha uma conexão maior com ciência, eles, devido a alguns problemas internos, eles diminuíram substancialmente a parte de pesquisa que eles faziam. Faz parte da Apache Software Foundation, a mesma do Apache, né? Inclui uma API para RDF, para você trabalhar com RDF, para você ler e escrever RDF em várias serializações. Então você pode ler HTML, N3, N-triples. Eu acho que tem mais do que está aqui atualmente. Uma interface para você fazer reasoning. O reasoning você tem uma máquina de inferência que faz o reasoning para você. A gente não vai usar isso agora. Ela tem um API OWL. O OWL é a Semantic Web Ontology Language. Aliás, é o Web Ontology Language. Então, a linguagem de ontologias para web, que a gente não vai ver agora também, né?
Ele tem armazenamento em memória, ou seja, eu vou escrever minhas triplas, elas vão sendo colocadas em memória, ou você pode colocar em algum disco, alguma persistência, né? Então você pode colocar num disco e fazer até uma triple store baseado nessa API. Além de tudo, ela ainda tem uma máquina de Query Sparkle. Então você pode fazer Query Sparkles usando o Jena. Então ela é bem flexível. Ela é bem usada em aplicações de web semântica. Bom, a interface do Jena tem mais de 700 classes de interfaces em 35 pacotes e pode fazer a gente pode fazer coisas bem interessantes conhecendo apenas uma parte dessa biblioteca. Tem os tutoriais do Jena, né, no Jena Apache Org Tutorials. E você tem APIs em JavaDocs aqui. Eu não sei se todo mundo aqui conhece Java. Alguém não conhece Java? Então ninguém. Certo, mas faz tempo que vocês não usam, mas dá para... Vocês já usaram, então vocês conhecem. Uma possibilidade é usar o Jython ou alguma biblioteca de Python que chame Jena, ok? Que chame Java. E também dá para usar Tem uma interface da Oracle. Alguém já ouviu falar do GraalVM? Não. A Graal Virtual Machine é uma máquina experimental, uma máquina Java experimental da Oracle, muito interessante, porque ela é multilinguagens. Então ela roda Java, Python, JavaScript, tudo na mesma máquina. E o que isso permite é que, por exemplo, eu posso ter um programa Python chamando a biblioteca Java, sem problema nenhum. Ou seja, eu pego a Jena, incluo no meu programa Python, chamo a rotina do meu programa Python e ela entra no Java automaticamente, processa e retorna para o Python os valores que você quiser. Ok? Então, outra possibilidade é essa. E tem documentação também. Em caso de dúvida, procura ajuda, né? Aqui no caso é uma abreviação deles lá, mas procura ajuda. E o Google é uma fonte de ajuda muito interessante. Se o Google não funcionar, eu funciono. Né? Bom, a gente vai investigar como alguns conceitos, né, são representados em Jena. Bom, primeiro, o RI são simplesmente representados como strings. Então, HTTP, GeoExample, blá blá blá, isso aqui é um string em Jena. Obviamente, todos os exemplos aqui vão ser em Java, certo? Mas, de novo, se alguém tiver alguma dificuldade, pode usar o Python e chamar isso aqui dentro do Python, desde que você chame a Jena, ok? Bom, alguns métodos interpretam os QNames, os prefixos, mas a maioria não interpreta eles. Então, a maioria dos métodos esperam uma string completa. Ok? E, geralmente, uma boa ideia é você colocar um namespace em strings separadas. Então, você pode botar string, geoname ns, blá, 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 blá. E aí, quando você quer fazer um RI, por exemplo, aqui é o prefixo do geonames, né? E aqui, para fazer uma URI sobre Alemanha, eu coloquei o prefixo mais Germany. E para fazer Berlim, o prefixo do geoname mais Berlim. Né? Então, essa é uma boa maneira de trabalhar. A maior parte das representações básicas são cobertas por classes nesse modelo aqui. Então, a parte do GNRDF Model é o meu modelo que eu estou falando. Na verdade, eles vão usar interfaces. A gente vai ver aqui para baixo. Né? Resources são representadas por resource.
Na verdade, isso aqui não vai ser uma classe resource, vai ser uma interface chamada resource. Se você lembra de Java, né? Interfaces são mais genéricas que classes. Então, por exemplo, com a interface resource, eu posso trabalhar com diversas classes diferentes que implementam resource. Então, por exemplo, eu posso ter uma classe que implementa uma resource em memória e eu posso ter outra classe que implementa resource no disco. Mas usando a interface resource, eu posso trabalhar com as duas sem problemas. Por exemplo, um recurso do meu RDF vai ser apresentado pela interface resource e ela vai ter um método getURI, que vai me trazer a URI daquela resource. Só que, como eu falei para vocês, resource na verdade é uma interface. E como é que você cria uma instância dessa interface? Lembrando que no Java você não pode criar uma instância a partir de uma interface. Você tem que criar ela dando alguma informação para você saber que classe é que você quer criar aquela instância, né? Bom, existe uma classe chamada Resource Factory com o método static resource create resource e a URI aqui, certo? Essa é um padrão que a Eugena repete sempre para várias coisas. Ele tem interfaces para representar as coisas que a gente está trabalhando, classes, propriedades e por aí vai. E tem fábricas para instanciar essas interfaces para a gente. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma fábrica de recursos que tem o método create resource e vai criar um resource para mim. Eu vou ter vários tipos de fábricas aqui que vão criar classes classes. A gente não viu classe em RDF ainda, mas vai criar sujeitos, propriedades e objetos. Mas geralmente isso aqui não é o que a gente quer. Usar essa factory aqui. Às vezes a gente quer pegar esse recurso de outro lugar. Bom, essa interface, a parte GNRDF Model, representa um conjunto de statements RDF, um conjunto de triplas, um conjunto de afirmações. Né? Em Jena, recursos e statements são linkados aos modelos que eles fazem parte. Então, eu criei um recurso, fiz um statement sobre aquele recurso. Então, Berlim é na Alemanha. Então, isso vai estar ligado a um modelo que eles fazem parte. Esses modelos vão ter a responsabilidade para criar esses recursos. Então, eu vou instanciar um modelo e, a partir daquele modelo, eu vou criar os meus recursos. Né? Berlim, Alemanha, por aí vai. E eu vou ter que criar esse modelo primeiro. E também tem uma interface. Quem diz be on purpose, isso é de propósito, realmente é de propósito sim. É a maneira que o Jena faz para criar instâncias de qualquer coisa. Bom, a maneira mais fácil é você pegar essa classe aqui. Isso aqui é uma classe. Né? Então, RDF Model Factory. Então eu pego essa classe. Essa classe aqui tem um método estático. Lembrando que método estático eu não preciso criar um objeto para chamar ele. Eu posso pegar a classe, ponto, e chamar o método estático. É estático porque eu não dependo de instanciar um objeto dessa classe. Então quando você usa factories, é um padrão de programação, você geralmente usa classes com métodos estáticos para inicializar os seus objetos, e esse objeto vai depender de alguma interface. Então, quando eu coloco model factor create default model, ele cria um modelo default. A gente vai ver que existem vários modelos que você pode criar em RDF, e esse modelo default é o mais simples de todos. Inclusive, ele deixa as coisas que você cria na memória. E só que esse método create default model, ele vai retornar um objeto de uma classe que eu não sei que classe é e não quero saber que classe é. Eu só sei que esse objeto
dessa classe implementa a interface model, ok? Então vai ser sempre assim. Eu tenho um método fábrica, eu tenho um método numa fábrica, e esse método vai me retornar um objeto de uma classe que eu não quero saber qual é, mas eu sei que aquela classe implementa a interface que eu estou interessado. Beleza? Isso dá muita flexibilidade à biblioteca. Então, por exemplo, se numa versão futura do Jena eu quiser trabalhar com outro tipo de classe, eu diz, aquela classe não está muito boa, eu vou fazer uma classe nova, vou reimplementar várias coisas. Eu, que estou usando isso aqui, não preciso saber disso. Ele vai me retornar um objeto de uma classe nova, mas que ainda implementa essa interface. Então, para mim, tanto faz. Desde que ele implemente essa interface, eu estou me lixando para que classe aquele objeto pertence. Isso dá muita flexibilidade à biblioteca de mudar as coisas sem precisar mudar a interface, a API. E isso para a gente é muito bom, né? Toda vez que muda a API, a gente tem que mudar o nosso código também. Certo? Bom, existem outras maneiras? Existem outros modelos que tem, por exemplo, armazenamento em banco de dados, ou tem reasoning, ou tem outras coisas aqui. Então, a gente pode criar modelos mais complicados aqui, mas por enquanto a gente não está interessado, a gente vai usar esse modelo default. Outra coisa também é que esses modelos, eles que implementam você ler e escrever as suas triplas em vários formatos. Né? Aqui dentro desse modelo a sua tripla está representada em memória. A representação em memória eu não sei qual é. É algo interno do Jena e eu não me importo com isso. Mas eu quero ser capaz de ler de arquivos padrões RDF e escrever em arquivos padrão RDF. Né? Bom, dado o modelo, né, eu criei aqui o modelo do Default Model e o RI. Então tem a cidade de Berlim aqui, é o RI de Berlim. Está em GeoNames mais Berlim. E eu vou criar um recurso. Então o recurso Berlim, desse modelo que eu criei, Create Resource, e eu passei o RI aqui. Então eu criei um recurso, um nó, né, chamado Berlim. Eu posso, nesse recurso, perguntar qual é o modelo dele. Então eu posso colocar berlim.getModel e ele vai me dizer o modelo que como é que se diz? O modelo que ele está dentro. Né? Eu criei ele nesse modelo, ele está dentro desse modelo, ele retorna esse modelo aqui para mim. Eu também posso criar um blank node. Né? Então, modelo create resource sem o RI. E aqui, essa resource aqui é uma resource blank. É um blank node. Lembrando que predicados são recursos também. Só que o Jena define uma interface separada para propriedades. Ou seja, você é um recurso, mas você é um recurso do tipo propriedade. Que é uma subinterface de resource. Então, propriedade é um tipo de resource. Isso não adiciona nada importante à resource, né? Mas, como uma propriedade não pode ser nem um blank node, nem um literal. Certo? Então, se você tentar criar uma propriedade usando um blank node, ela vai te dar erro, vai dizer, não pode gerar uma propriedade com blank node. Por isso que você tem uma subinterface para propriedade. Para criar um objeto do tipo propriedade, né, da interface propriedade, então, property name igual a model, aí você usa o create property, e aí você dá o RI dela. Ok? Então, por exemplo, GeoNames, name, eu criei o RI, eu criei uma propriedade. Bom, criei recurso, criei propriedade, só está faltando agora, né? Literal. O Jena, então, define uma interface
de literal para vários tipos de literais. Né? Então, para criar um literal com um tipo default, né, você simplesmente faz modelo create literal Berlim. Então, eu passei uma string aqui e isso aqui é um literal do tipo string. Se eu quiser criar um literal com uma tag de linguagem, então modelo de novo, create literal de novo, a string, vírgula, a tag da linguagem. Então eu estou dizendo que isso aqui, essa string está em inglês. Okay? Se eu quiser criar um literal com um tipo específico, eu tenho que colocar o RI dele. Então HTTP, www3org, XML, schema, byte. Existem vários tipos aqui de tipos. Se você for lá nessa URL aqui, você vai encontrar diversos tipos. E esse aqui eu estou usando o byte. E aí eu vou dizer model create typed literal, ou seja, é um literal que eu estou passando o tipo. A string que representa. Lembrando que todos os literais são strings. Alguns literais são strings, que essas strings vão ser interpretadas de algum jeito. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma string 42 que vai ser interpretado como byte. Então, na minha representação interna, eu vou pegar essa string 42 e vou converter isso aqui para byte. Okay? Então, type de literal, string, que representa esse literal, e vírgula, a URI do tipo dele. O RI do tipo dele é byte. Okay? Eu posso ter aqui vários tipos de literais. Eu posso ter, por exemplo, um literal que é um polígono, por exemplo. Então aqui eu vou ter uma string que representa o polígono, talvez primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, por aí vai. E aqui eu vou ter um RI que diz que isso é um polígono. E aí eu posso pegar aquela string e converter para um polígono. Beleza? Bom, você pode usar a URI dele, ou você pode usar essa interface aqui, né? Essa classe chamada org Apache Gena Datatypes RDFD Datatype. Então eu vou importar ela, né? Então import blá 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 xsd datatypes, e aí eu vou botar aqui que aqui tá errado, viu, gente? Aqui é XSD Datatype aqui em cima, não é RDFD Datatype não, é XSD Datatype. Eu vou importar ela aqui e vou usar... Não, desculpa, eu posso usar o tipo RDF Datatype, então eu vou pegar ele daqui. E eu já tenho no Gena vários datatypes já pré-estabelecidos. Então, aqui nessa classe estática aqui, XSD Datatype, eu vou ter vários datatypes aqui. Então, por exemplo, XSD Datatype, XSD Byte é o meu datatype para byte. Né? Isso aqui vai vir um objeto que implementa essa interface, RFD Datatype. Então, o type esse objeto vai ser dessa interface, e eu posso passar ele aqui para o create type de literal 42 e passar o tipo aqui. Eu podia colocar essa constante aqui dentro também, daria na mesma coisa, é claro. Certo? Então, ela tem essa facilidade para a gente criar datatypes que já estão no Gena. Bom, para construir um statement, eu vou precisar de um sujeito, um predicado e um objeto. O sujeito é sempre um recurso, o predicado é sempre uma propriedade, e o objeto pode ser um recurso ou um literal. Lembrando do RDF. Então, eu posso usar os métodos no modelo. Então, crio o recurso Berlim, create resource, geonames Berlim, criei aqui o recurso Berlim, a propriedade name, create property geonames name, criei o literal Berlim, então create literal Berlim, e aí eu crio o statement, modelo.create statement, primeiro sujeito, recurso, resource Berlim, depois a propriedade name e depois o literal Berlim. Ok?
Só que eu criei esse statement, mas eu não coloquei ele no modelo. Essa função aqui retorna o statement, mas não coloca ele no modelo. Né? E para adicionar esse statement no modelo, isso é model add statement. Então essa tripla passou a fazer parte do meu modelo. Então esse modelo aqui não tinha nada, agora ele tem uma tripla. Beleza? Isso aqui é o diagrama de classes do Jena. Eu tenho um RDF Node, isso aqui é um nó RDF. Esse nó RDF ele pode ser um literal, ele pode ser um recurso. Né? Bom, um recurso pode ser uma propriedade. Então, uma propriedade é um tipo de recurso. Né? Os statements, eles vão ter um objeto, um sujeito que é sempre um recurso, um predicado, que é uma propriedade, e um objeto, que é um RDF Node. Então ele pode ser tanto um recurso quanto um literal, certo? E o modelo vai ter vários statements, então várias triplas. Então o statement é uma tripla e o meu modelo vai ter várias triplas, certo? E lembre-se que os recursos são definidos no modelo, certo? Então esse recurso aqui ele vai estar definido nesse modelo aqui. Então no modelo eu crio o recurso e o recurso vai estar sempre associado a um modelo. Isso é bem interessante porque aqui no recurso eu posso ter informações específicas do modelo para implementar ele. Por exemplo, se esse modelo está implementado num banco de dados, aqui no recurso eu posso ter informações de onde no banco de dados aquele recurso está. Se esse modelo é implementado em memória, eu posso dizer aqui no meu recurso qual a posição de memória que ele está. Beleza? Vocês veem que é uma arquitetura bem flexível. Você pode adicionar statements direto no modelo. Né? Aqui eu criei o statement e aqui eu adicionei ele. Né? Mas eu posso criar diretamente no modelo. Dando algumas propriedades. Dado que eu tenho algumas propriedades, então, por exemplo, propriedade name, geoname names, propriedade cont, geoname containerd, e propriedade população é geoname population. Então, Berlim aqui, né? Eu criei a propriedade geoname Berlim, criei a propriedade geoname Germany. Desculpe. Criei as duas propriedades. Espera aí. Criei dois recursos aqui. E aqui eu criei... Eu acho que está errado, viu? Isso aqui devia ser um create resource aqui. Certo? Create resource. Mas daqui eu posso dizer que Berlim, eu posso adicionar a Berlim a propriedade está contida na Alemanha. E posso adicionar em Berlim a propriedade ter o nome Berlim. E posso, na Alemanha, adicionar a propriedade name Tyskland, que é o nome da Alemanha em norueguês. E Berlim, eu posso adicionar um literal que ela tem a população, né, de 3.500.000. Né? E esses statements são adicionados diretamente no modelo. Né? Então aqui, em vez de eu criar o statement e adicionar o modelo, eu pego um recurso que está no modelo e adiciono uma propriedade e um valor para essa propriedade para ele. E automaticamente no modelo, Berlim ganha essa propriedade. Então eu ganho essa tripla. Berlim está contida na Alemanha. A mesma coisa aqui. Berlim tem o nome Berlim, Alemanha tem o nome Tyskland e Berlim tem a população de 3.500.000 habitantes. Isso é adicionado diretamente no modelo. É mais simples de você implementar do que o outro jeito lá. Outra coisa,
Quando você adicionou a propriedade aqui, eu disse add property, eu botei uma string e outra, e aqui no caso uma linguagem. E aqui eu coloquei um número. Esses métodos convertem tipos do Java para literais RDF automaticamente. Então aqui, por exemplo, aqui é o string, né? Vai ser um string mesmo, e aqui é um número, um inteiro, então vai ser convertido para inteiro em RDF também. Isso simplifica a nossa vida para esses tipos que são mais comuns. Eu vou parar aqui e a gente continua na aula que vem. Beleza? Já são quase 10 para o meio-dia, né? Então eu vou parar por aqui e a gente fica para a aula que vem. Alguma dúvida, gente? Eu revisei a parte de RDF, introduzi mais alguns conceitos, discuti alguns probleminhas, né, de conceituais com RDF e a gente entrou aqui no Jena. Então foi razoavelmente bastante coisa essa aula, né? Para ser modesto, sim. Professor, a gente vai fazer um exercício com tudo isso linkado? Não, tudo estruturado? a gente vai fazer um exercício só sobre RDF. Ah, só sobre RDF. A gente não vai construir isso no Jena, ou vai? O senhor está só mostrando o Jena, então. A gente vai estruturar isso na próxima aula. Eu corri muito na aula anterior de RDF, para dizer a verdade para vocês. Era para, na verdade, dar 2 aulas de RDF e eu corri muito na aula de RDF da aula passada. Às vezes acontece, especialmente se vocês não perguntam nada, hein? E aí, nessa aula de hoje, eu terminei o que eu queria fazer e sobrou muito tempo. Então eu preferi dar uma introdução para Jena. Inclusive, quando eu fizer a aula, eu estou pensando em partir, em quebrar, né? Fazer aula até só RDF e depois pegar esse pedaço inicial e colocar com a próxima aula. Para ficar mais, assim, no vídeo eu ficar mais, como é que eu vou dizer? Mais compartimentarizado. Certo? Então, às vezes acontece isso. Mas também, às vezes, tem aula que acontece algum problema técnico, que alguém pergunta muito, e aí a gente compensa. Certo? A gente compensa esse tipo de coisa. Beleza? Okay. Olha, gente, o Jena, para quem for implementar alguma coisa, o Jena é uma biblioteca muito boa para RDF e OWL. Eu vou falar lá de outra biblioteca, que é a API, a API da OWL, que ela é melhor para OWL. Mas eu vou falar com ela bem depois. E as duas têm 2 problemas. O Jena, ela dá um suporte muito bom para RDF e para você trabalhar com triplas. Inclusive, ela é usada em triple stores. Então, dá para você implementar uma triple store completa usando o Jena. Então, eu posso fazer guardar as minhas triplas em memória, eu posso guardar as minhas triplas em disco, eu posso guardar a minha tripla em banco de dados relacional, se eu quiser. Eu acho que eles usam até uma API para você colocar em bancos de dados NoSQL. Se você tem muitas triplas, às vezes é interessante. Por outro lado, o suporte para OWL é limitado em Jena. Isso é um problema. Né? Eu não sei... eu não sei a última versão do Jena, mas, pelo que eu sei, ainda é limitado. A API, ao contrário, tem um suporte muito bom para o OWL, né? Mas ela não tem um suporte muito bom para você guardar dados. Então ela não tem suporte para você guardar dado em disco. Ela trabalha 100% em memória, certo? Ela trabalha 100% em memória e a serialização dela para disco, você pode guardar as coisas em disco, ler as coisas em disco, mas você não pode fazer um banco de dados em disco. Então ela tem as suas limitações. Às vezes o que a gente faz é combinar as duas. A gente faz o processamento da ontologia em OWL. A ontologia geralmente
é muito menor que os dados. E uma vez que isso foi feito, a gente passa essa ontologia já em formato de triplas para o Jena. É uma possibilidade. Outra possibilidade que está se tornando muito interessante é você usar, a gente vai ver triple stores, tem triple stores que já estão dando reasoning. Então você não precisa usar nem Jena, nem OWL, se você estiver trabalhando apenas com dados em triple stores. Então você pode colocar os dados na triple store e a triple store por debaixo do pano faz o reasoning para a gente. Em OWL e tudo mais. É uma opção muito interessante, porque é fácil de implementar e ela como é que eu vou dizer? Ela é bem portável. Né? Então, se você usou, digamos, o Blaze Graph, e aí você resolve trocar para o GraphDB, você pode, se você usou só coisas padrões do Sparkle, você pode trocar as duas sem problema nenhum. Ok? Mas a gente vai ver isso depois. E para várias aplicações mais simples, o Jena é uma boa opção. Você quer pegar um conjunto de dados, fazer algumas, transformar para RDF, usar essa interface é muito interessante. Perguntas? Obviamente surgirão no futuro. Gente, vocês conseguiram entrar aqui no curso? Cadê? Não. Ué. Tá meio lentinho aqui. Então aqui vocês conseguiram. Aqui está o curso, nosso. Ups, não, esse aqui não é o nosso curso, é o curso da outra disciplina. O nosso está aqui, SCC. Vocês notaram que ele fica lento quando eu coloco. Então, web semântica. Clicando aqui, né? A gente tem o nosso curso. Opa, acessar. Eu não sei porque ele me desloga sempre. Pelo amor de Deus. Deve ter uma opçãozinha que eu não cliquei. Bom, aqui eu tenho o nosso curso. Aqui é o site, né? O nosso site. E aqui na home. Vamos lá. Eu tenho o curso. Esse é o curso do ano passado. Vocês devem ser capazes de entrar. Se alguém não conseguir, me fala. Isso é uma cópia do ano passado. Então, por exemplo, o Alexandre, o Kleber, a Maria, o Pedro já entraram. E aqui tem todo o material do ano passado. A ideia é eu colocar todo esse material naquela página. Ops, tá aqui. Apareceu. Tem algumas coisas que eu deixei apagado, sílabos do ano passado não importa, notas finais do ano passado também não importam, né? E aqui está o material das aulas, né? RDF e por aí vai. Alguns desses materiais não estão aparecendo. Então, para slides aqui não está aparecendo, porque quando o Google copia, ele não copia tudo. Certo? Mas a maioria das coisas está aqui. Por exemplo, esse não está. Esse tá vendo? Bom, gente, se faltar algum material, vocês me dão um aviso e eu coloco ele aqui no site. Eu copio a URI do curso e crio novamente aqui e coloco. E aqui tem todo o material do site. Outra coisa que ele faz é colocar tudo em draft. Eu tenho que vir aqui e clicar aqui, edit, post,
Host. Aí vai. Pronto. Aí aparece para vocês. É por isso que eu estou saindo fora do Google Classroom. Ele é muito limitado nesse aspecto. Eu só fiquei nele porque eu estava experimentando ele, né? E aí a pandemia me pegou no meio da brincadeira e aí eu fiquei sem poder sair dele pelo meio, aí aconteceram outras coisas pelo meio do caminho. Aí eu tentei usar ele, né? Vamos dizer, tem vantagens, né? Vamos tentar usar, mas infelizmente não deu muito certo, não. Eu acho que ou eu uso uma coisa minha, ou eu vou voltar a usar o Moodle. O Moodle está muito bom, pelo menos por enquanto. Está muito bom aqui o site está rápido. O Moodle sempre foi melhor que o Google Classroom, afinal o Moodle tem, sei lá, 10 anos, 15 anos que ele existe, né? Mas o problema era a lentidão. E também eles colocaram, não sei se por causa da pandemia também, a pandemia melhorou muito esse site. Então ele tem coisas hoje que ele não tinha antigamente. E eu tô tentando fazer algo independente, ou seja, colocar o material aqui nesse site e deixar e não depender nem do Google nem do Classroom, né? Mas não sei se vai dar certo, né? Essa semana agora eu vou postar aqui o exercício e vocês já vão ver se eu vou usar o Google ou não. Ou seja, o eDisciplinas, ok? Pergunta, gente? Professor, o senhor manda um e-mail, então, quando o senhor postar o exercício, por gentileza? Eu faço um announcement. Não, announcement... Ai, peraí, tem... Quando eu fiz esse announcement aqui, vocês receberam por e-mail, né? Acho que sim. Então, eu vou fazer um announcement aqui e vocês Ok. recebem por e-mail automático, né? Beleza? Pergunta para algum de vocês. Eu sei que os alunos usam, né? Os alunos usam o Google Classroom, o Moodle e o Tidia. Algum outro professor usa alguma outra coisa aí? Não, dos que eu tô tendo agora é o eDisciplinas mesmo. Tá. No semestre passado teve o Tidia. Só da graduação, algum professor usa alguma coisa diferente? Vocês têm alguma preferência? Porque essa é a minha preferência, né? A minha preferência tem a ver com o trabalho que eu tenho, né? Às vezes, talvez o pessoal goste mais do Google Classroom por alguma razão. O Tidia eu não uso porque o Tidia Bom, primeiro que eu não sei usar. Eu sei usar o Moodle e sei usar o Google Classroom. E o Tidia como é que eu vou dizer? Eu tenho medo que o pessoal descontinue ele, porque ele é da USP. A USP faz desenvolvimento. Eu tenho medo que com cortes e cortes e cortes, chega uma hora que o pessoal fale, não vamos mais trabalhar com o Tidia. Então, gente, da graduação, alguém tem alguma preferência? Tanto faz para vocês? Tem alguém aí, gente? Moodle. Mais alguém da graduação? Eu gosto do Moodle também. Se não fosse esse probleminha aí com a pandemia, né? Eu provavelmente estaria no Moodle. Vocês, professores, acho que é o Kleber que é professor. A Maria Alice não é professora, né?
Para nós o Moodle também, professor. Tá bom. Tá bom, Ok? gente. É o que a gente está usando nas outras disciplinas de pós. Os professores estão usando o Moodle. Eu estou usando o Moodle, na verdade, né? Porque vocês entraram pelo Moodle. Não, sim. Entramos pelo Eu só Moodle. estou colocando os dados lá no outro. Esse aqui é o meu. Mas eu não vou voltar não, porque... Eita, o que aconteceu? O que é HTTP? Por que ele deu isso? Não é aqui que eu quero ir. Não. Lembrando, pessoal, aí que tem que colocar o Gmail, né? Para acessar o material lá do professor. Isso é um problema, é um outro problema que o Google tem, que nesse caso eu não sei se é... Agora tá meio chato com esse HTTP aqui, viu? Pronto. Então, gente, eu não sei se é um problema da USP ou do Gmail, ou do Google. Mas para entrar, aquele curso que vocês entraram é um curso na minha área, né? E então vocês não podem entrar com o e-mail da USP. Tem que entrar com e-mail de outro lugar. Pode ser até do Gmail também, né? Isso aqui é o meu curso. Até 2018 eu tinha esse módulo aqui, né? Aí em 2018 eu passei a ir pro E-Disciplinas. Em 2019, vocês viram que eu não fiquei muito no E-Disciplinas, né? Eu peguei, acho que metade de 2018. Acho que eu fiquei um ano no E-Disciplinas. Deixa eu ver aqui. Mas era muito lento, viu? Ai, desculpa. Era muito lento. Então eu fiquei no E-Disciplinas. E aí, por causa da lentidão, eu acho que foi no ano do 2019 eu entrei aqui no... Eu fui tentar o Google Classroom. Deixa eu ver. Bom, gente, a aula terminou, viu? Se alguém quiser ir embora, se não tem nenhuma pergunta, eu não vou dar mais nenhum material não, viu? Então, aqui foi 2020 e segundo de 2019. Primeiro 2020. Ou foi primeiro 2019 já estava? Aqui eu não lembro se eu estava. Então, 2019 foi o ano que eu tentei. E aí 2020, né, eu estava já nele, né? Eu tinha tentado um ano. E aí eu tive os problemas aqui com a pandemia, né? Mas beleza. Então, gente, uma boa semana para vocês e nos vemos na sexta. Boa semana, professor. Até sexta. Tchau, tchau.